Olá, Kissans! Estamos aqui novamente para mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre finanças dentro de alguns princípios bíblicos. Fazer algumas abordagens bem legais com a Edvard. Já vamos falar sobre esse mestre de finanças aqui que empreende no setor e que também é pastor, né, Edvard? Também é verdade. Pela misericórdia do Senhor, estamos aí com essa função. Então tem muita coisa. Vamos rodar uma vinheta aqui que já a gente vai conversar aqui com você. Valeu! Fala, Kissans! Aqui novamente para a gente abordar temáticas diversas. Hoje com um convidado especial, né? Como já foi pré-apresentado, Edvard. Edvard, primeiramente queria que você lhe agradecer por ter aceito o convite, ter vindo até a gente aqui para a gente participar, mas fale um pouco sobre o seu conhecimento nesse mercado e como é que você caiu dentro desse ambiente de finanças e sendo alguém também com conhecimento teológico ilibado aí com uma vasta bagagem na mochila. Agradeço também a oportunidade, meu amigo Rafa, por esse momento tão especial. E esse momento, com certeza, em plena sexta-feira, à noite, já estamos à noite. Então, uma sexta-feira, um happy hour aqui maravilhoso. Ó, tem bolinho de queijo, tem uma coxinha aqui, pessoal. Aqui não é cenográfico, não, é verdadeiro aqui. Um café, aquele primeiro. O negócio aqui é de verdade. Então, eu quero agradecer aqui pela oportunidade e dizer que é grande satisfação de estarmos juntos aqui para batermos esse papo. Na verdade, a minha formação acadêmica é na área contábil. Eu sou bacharel e contador e na área contábil, como eu já falei. Tenho pós-graduação em controladoria de negócios e também uma outra pós-graduação em educação financeira com neurociência. Então, isso tudo com o foco em finanças. E eu queria ser um profissional da área, mas só que não aquele profissional de quatro paredes, né? Sim, tem gabinete sentado, a barriga crescendo, envelhecendo e a gente sem oportunidade de fazer nada. Então, eu não tenho isso. E eu gosto muito de sala de aula. Fui convidado por algumas entidades educacionais, como Fundação Bradesco, SESC, SENAC, SEBRAE, faculdades de graduação e de pós-graduação, já lecionei também. Então, são desafios. Quando um professor chegou para mim, você pode dar uma aula de pós-graduação? Eu disse, mas eu não sou mestre, eu sou especialista. Aí ele dizia, não, mas não tem problema não, você tem um perfil. Nem eu via esse perfil em mim, mas ele via. Então ele me convidava e eu ia na faculdade, sabia qual era a matéria, o assunto, aí eu trazia o assunto para pós-graduação, né? Então, para mim vários desafios foram colocados e graças a Deus dei conta do recado, né? Amém. E ainda estou dando a gente está no mercado, né? Então a gente está sempre dando conta do recado e pedindo a Deus que nos ilumine, nos dê sabedoria e nos ajude a conseguir o sucesso, né? Que todo dia um novo desafio. Todo dia a gente bate na porta para ter sucesso. Ninguém acorda, hoje eu não quero sucesso, mas todo mundo busca o sucesso, né? Virar uma chave para poder subir de nível. Todo dia a gente quer colocar um degrau a mais. E a parte financeira é justamente uma área que todo mundo, do mais inculto ao mais culto, do menos religioso ao mais religioso da face da terra, lida com dinheiro. Então, o dinheiro, na verdade, ele é uma ferramenta que, para muitos, ele é alvo. Mas eu sempre digo, dinheiro não é alvo. Não deve ser, né? Não deve ser alvo, ele deve ser ferramenta. Sim. Então, no momento que a gente aprende isso, incorpora na nossa vida, mas... Então quer dizer que você sempre teve sucesso na área financeira? Não, porque a educação financeira, ela não é antiga, ela veio começar aqui no Brasil, a gente não tinha educação financeira. Até hoje a nossa educação básica não fala de finanças com os alunos, infelizmente a gente está vendo essa carência. É uma das coisas que o Bolsonaro até pensou em colocar, inserir nas escolas, uma disciplina chamada educação financeira, mas algumas escolas implantaram, outras escolas não implantaram.
E ainda está assim, não é como matemática, português, história, geografia, mas deveria ser, porque todo mundo termina mexendo no bolso, né? Então as crianças, quando começam a ter educação financeira, aí quando eu fiz a minha pós de educação financeira com neurociência, a gente estuda a área infantil e juvenil. Como é que é a cabeça para você ensinar sobre dinheiro. Então a gente foi treinado para isso. Então, se me colocar em uma turma de criança, de adolescente, pré-adolescente, de adolescente, automaticamente a gente começa a desenvolver algumas técnicas para que esse público ele seja incorporado dentro deles essa atividade, que poucos pais trabalham, né? Então, é muito importante. Um recado aí para os pais começarem logo cedo. Um filho nasceu, não vou dizer nos primeiros meses, né? Mas no momento que a criança já tem um conhecimentozinho, você já incorporar alguma coisa de finanças. Existe no mercado meios para isso. E profissionais também. Então, quanto mais cedo, maior a probabilidade dela aprender a lidar de uma forma mais fácil com as finanças e se tornar alguém, inclusive, próspero, né? Exatamente. Inclusive, eu dei uma palestra lá num bairro aqui de Natal, numa igreja, e uma das coisas que eu falo é que existe 8 tipos de mesada. A criança recebe a mesada, aí acha que, pronto, eu estou recebendo aqui a mesada. Aí essa mesada, você tem que trabalhar essa mesada com ela, para que ela incorpore dentro da mente dela que aquilo ali é valioso. E não uma coisa dada, se é uma coisa dada, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, existe responsabilidade. Então, a educação financeira, ela começa em casa. Então, o pai e a mãe têm que trabalhar isso aí. Então, existe 8 tipos de mesada. Existe até a mesada ecológica. Eu não sabia. Quando a gente começa a estudar, né, a gente começa a ver que não sabe nada. Essa eu não conhecia, pessoal. Estou conhecendo junto com certeza com a maioria de vocês aí. Mesada ecológica. Uma das mesadas é a mesada ecológica. E o que é a mesada ecológica? De repente você está trabalhando no seu filho, você está lá, aí o filho vai aguar a planta, o filho vai cuidar do jardim, aí ele vai receber uma recompensa. Então, ou seja, são lições que a gente acaba passando para uma criança que acaba gerando valor em outras áreas da vida. A área ecológica acaba gerando valor no meio ambiente. Meio ambiente. Bem interessante. Não é legal? Então você estimula o filho a cuidar do jardim, a plantinha, a espantar algum predador. Fantástico, muito bom. Então isso aí a recompensa mostra que tem um valor aquela atitude. Se você cumprir com o que nós acordamos, você vai ser recompensado. Então você recebe uma mesadazinha. Então, bem interessante. Isso é só uma das São estratégias, né? São estratégias. E falando sobre estratégia, vamos entrar agora na visão bíblica da coisa, né? Que eu acredito que, por ser um pastor e alguém que eu conheci dentro desse ambiente, eu queria começar pelo assunto planejamento, porque eu vim do mercado financeiro e eu tenho visto que um dos maiores fatores de complicação na vida das pessoas é a falta do planejamento, né? E eu tenho visto isso tanto no meio cristão quanto fora do meio cristão. E hoje eu vejo que o planejamento ele pode ser micro ou macro. Às vezes a gente faz planejamento apenas para essa nossa reunião aqui, para gravar isso aqui, mas tem um planejamento maior para como o dia decorreu para chegar até aqui. E para o mês inteiro tem um planejamento e para a nossa vida tem que ter um planejamento. E falando de planejamento, é muito interessante, porque o planejamento ele pode ser em curto, de médio e longo prazo. O que é um planejamento de curto prazo? É um planejamento de 1 ano, até 1 ano. Então eu faço um planejamento até 1 ano, e começo a anotar o que é que eu devo fazer. Existe planejamento que você elabora, é o elaborado, e existe o planejamento efetuado. Depois de 1 ano, aí eu vou ver. Aquilo que eu planejei bateu com o que eu fiz, então planejamento de curto prazo, de médio prazo, de 1 ano a 5 anos, e planejamento de longo prazo é acima de 5 anos. Então, eu tenho que ter, teoricamente, é para ter, mas nem todos fazem porque não sabem fazer. Então, a Bíblia diz assim, em Lucas, capítulo 14, verso 28, diz uma frase muito interessante, um versículo muito interessante.
pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Isso é uma pergunta. Ele faz assim. É como se ele estivesse assim, dizendo, eu quero construir uma torre. Primeiro eu tenho que sentar e calcular o custo do empreendimento e avaliar se eu tenho o recurso necessário para edificar aquela torre. Ou seja, seria uma irresponsabilidade iniciar e não conseguir terminar o empreendimento. Sim, sem dúvida. Aí o que é que a palavra está nos dizendo? Que nós temos que ter a prudência de você chegar e dizer, para que não aconteça nada ruim na frente e a minha honra, o meu nome, a minha família seja prejudicado, o importante é fazer o quê? Senta, tem condições não. Eu não vou fazer uma torre, eu posso fazer uma sala. O que eu tenho aqui dá para fazer uma sala. Esse ambiente que nós estamos aqui conversando, isso é de exemplo. Eu não tenho condições de fazer esse prédio, mas eu tenho condições de fazer essa sala aqui. Então, automaticamente, isso gera uma responsabilidade, não só sua, mas com quem está ao seu redor. Isso contamina, eu vou botar entre aspas assim, há uma disseminação de responsabilidade com o dinheiro que você tem. Sim, até porque se você coloca o seu financeiro em uma crise, outras pessoas à sua volta serão afetadas. Normalmente, um pai de família, se ele tomar uma decisão, certamente ele prejudica um planejamento de um filho que ia para a faculdade, de uma esposa que tinha um curso a fazer, e várias outras coisas, né? Inclusive na área de saúde também, às vezes, coisas que demandam o financeiro de uma forma mais arrojada. Né? A segunda temática que eu acho não menos importante, e eu acredito que seja uma das coisas que a gente tem que abordar hoje, é evitar dívida. Dívida no nosso meio aqui no Brasil, né, é uma coisa quase que cultural. Parece que o governo ele tem sabor em vender empréstimo, em gerar facilidades para que as pessoas peguem dinheiro emprestado. E essas armadilhas, existem instruções bíblicas que nos tirem desse ambiente, que nos norteiem para evitar esse tipo de ambiente? Olha, eu costumo dizer que o sistema bancário é um sistema maligno, porque ele coloca você em armadilhas que para você sair desse sistema você tem que levar anos. E às vezes você termina nem resolvendo, você termina embarcando, né? Termina indo embora e aquilo ainda permanece para o resto da família. Então, essa herança maldita é embutida pelos bancos, porque os bancos vêm trabalhando desde sempre sobre isso. E a Bíblia fala em Provérbios 22, versículo 7, ele diz assim, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Então, antes de você pensar em tomar emprestado, você tem que entender que quem pede emprestado a Bíblia está dizendo, é um servo, é como se fosse um escravo. Ela se torna um escravo. Então, é muito profundo isso aqui. Né? Nós sempre enfatizamos o seguinte, quer evitar dívidas? Faça planejamento. Se eu não tenho condições de comprar hoje, por exemplo, uma moto, eu ando de ônibus e eu gostaria de comprar um veículo simples. Uma Bix, eu não sei nem se existe um Bix ainda. Existe, parece que existe a Pop 100, né? Que é bem famosa. A Pop 100. Uma motozinha dessa me passa. Para não andar de ônibus, né? Para não andar no pé e nem andar de ônibus com a minha esposa. Sim. Então eu vou comprar uma Bix, uma Pop. Aí o que é que eu faço? A Pop hoje está avaliada em, vamos botar aqui, 10 mil reais. Eu não sei nem se é esse. Eu também estou por fora. Então vamos supor que seja. É hipotético. É hipotético. Seja 10 mil reais. O que é que eu devo fazer? E eu quero comprar porque é necessário. Então, eu não quero fazer empréstimo, eu não quero me endividar. Então, o que é que eu faço? É uma técnica que todo mundo tem que fazer. Todo mês, eu separo, eu vou lá no local, avaliei, 10 mil reais a popzinha lá. E a empresa, ela diz assim, não, a gente pode dividir aqui a pop em 10 pagamentos de 1.000. Sim, sem juros.
sem juros, né? Perfeito. Sem juros, né? 10 pagamentos de 1.000, beleza. O que é que a família tem que fazer? Ora, se R$ 1.000 dá para entrar no meu orçamento, em vez de eu ficar indo lá e fazer uma dívida com o local, o que é que eu faço? Eu começo a juntar R$ 1.000 por mês. Em 10 meses, eu tenho R$ 10.000. Aí eu chego lá na loja de Rafael, eu digo, Rafa, quanto é a moto? 10 mil. A vista ainda tem um desconto, né? A vista aí você faz por 9, aí por 8.500, eu tô com dinheiro aqui na mão, e jogo o dinheiro assim na mesa, quero ver se não brilha o olho de Rafa. O dinheiro está na mão. Então isso é uma técnica que isso é muito importante para quem sabe economizar, sabe para que você vai querer. Aí é onde entra outra coisa muito importante. Qual é o teu sonho? O meu sonho era ter um veículo. O veículo chegou, é uma moto, beleza, é o meu sonho. Mas eu tenho que parar naquele sonho? Não, eu vou querer sempre mais. Da moto eu vou querer agora um 4 rodas, né? Sim, aí vou pro carro, Vou para o carro, daqui a pouco vem os filhos, vem um carro maior, o carro é um... quero uma casa própria, aí continua pensando Tudo nisso. isso aí, são sonhos. Agora, isso você tem que começar a trabalhar as suas economias para não se endividar. E, de repente, você concretiza aquele sonho realizado, mas quanto custou aquele sonho, né? E se você não se preparar para realizar esse sonho? Então, eu quero viajar para ir para um país assim que eu nunca imaginei viajar. Eu tenho que, a partir de hoje, fazer isso. Juntar uma parcela da viagem. A viagem é R$ 5.000. Maravilha. A partir de hoje eu vou começar a juntar uma parcela, mas quando eu chegar lá, Eu já tenho valor suficiente para comprar e... entendeu? Aí eu não me divido, vou fazendo... em vez de eu fazer em 5 vezes, eu vou fazer em 10 vezes, bem focado, tranquilo, dentro do meu time, né? Dentro do meu time, vou fazendo isso. Isso é importante porque a família, mais uma vez, se você é casado, você vai entender o que eu estou dizendo. A família é o seu alvo. Eu quero o bem-estar da minha família, então eu quero fazer tudo para que ninguém fique com a corda no pescoço. Eu vou passar aqui um exemplo em cima disso que você colocou aqui, que eu vivi, né? E que é importante se observar. Quem está querendo fazer isso, começar a guardar dinheiro para comprar um bem material, uma viagem, investir em um curso, qual que é a diferença de você chegar no seu cartão de crédito e pagar lá parcelado em 12 vezes, ou você passar 12 meses juntando para pagar a vida? Eu vou lhe falar o que acontece. Você começou a pagar lá um cartão em 12 vezes, só que veio uma pandemia no meio do caminho. E aí você não conseguiu mais render aquele valor suficiente para pagar parcela no cartão. O banco vai te perdoar o período em que você ficou sem pagar as parcelas? Os juros vão parar, vão cessar? Normalmente não. E se você estivesse juntando dinheiro nesse período, o que aconteceria? Ia ter juros sobre o dinheiro que você estava juntando? Nenhum, né? Você passa a dominar o seu financeiro. Você passa a ser dono realmente do seu patrimônio. Exatamente, é o que a Bíblia fala, né? Você deixa de ser servo, de ser escravo, e você tem o domínio. É porque o dinheiro, ele não pode lhe dominar. Você que tem que dominar o dinheiro. Então, muitas das pessoas entendem o contrário, né? Que eu vou fazendo, daqui a pouco, lá na frente, você vai se deparar com uma dívida montanhosa, uma montanha de dívidas que você não tem condições. Eu vou dar só um outro exemplo aqui, pegando o gancho aqui de Rafael. Eu fui convidado para acudir, usar esse termo assim, para acudir uma pessoa que era funcionária pública estadual e municipal. Ela tem uma renda boa, solteira, não tinha filhos, e ela estava com tanta dívida que ela estava para tirar a sua vida. Ela estava para se suicidar. E quando eu fui convidado para ajudá-la, ela entrou na igreja com uma irmã. Essa irmã, a gente encostou, oramos por ela e tal. Eu ativei um advogado, ativei uma psicóloga, e nós fizemos um trabalho também de oração com ela, e graças a Deus ela tá viva, tá tocando o barco, mas a gente fez um trabalho de histórico das dívidas. E uma das coisas que a gente mais viu foi o seguinte:
era funcionária pública, entrou, caiu na besteira de entrar no banco, não precisava, não precisava, mas caiu na besteira de entrar no banco lá, aí quando estava lá dentro do banco, a pessoa perguntou, por que você não faz um empréstimo? Olha, você vai ganhar aqui 30 mil reais e você vai pagar uma mensalidade baixinha. Aí, e como é isso? Aí vai ficar o famoso consignado, né? Pela vez limitado do salário ali. Exatamente. Aí onde tem a armadilha. Aquele princípio da escravidão tá bem explícito aí. Isso. Aí foi que os caras colocaram tapete vermelho, pétalas de rosa, aquele cheirinho no ambiente, ela ficou Pra convencer. encantada com o povo, com o gerente e tal. O cara pegou, empurrou o crédito para ela. Quando ela estava perto de terminar o empréstimo, já jogou outro. E assim foi fazendo, foi fazendo uma bola de neve. Ela tinha dívida até 2028. Nossa. Tinha não, ela tem dívida até 2028. Mas só que a gente fez um trabalho acionamos o advogado e nós estamos acionamos PROCON, alguns porque foram contratos que precisam que ninguém lê contrato, né? Os contratos com aquelas letras bem miudinha, com 50 folhas que você não consegue ler, aí você assina, vai assinando, daqui a pouco você nem sabe o que é escrito ali. Então, muitas das vezes a recomendação que a gente faz, primeiro, você quer um empréstimo, a última coisa que você tem que fazer é entrar no banco. Você não faça isso. Porque se você fizer isso, o banco vai colocar algumas armadilhas e você passa eternamente preso a escravo, servo de quem empresta, né? A Bíblia está dizendo, você fica servo de quem empresta. E isso eu estou dando um exemplo de uma pessoa que nós demos essa assessoria, essa assessoria. Então, existem várias pessoas no universo acadêmico, pessoas com mestrado, doutorado, PhD, professores de diversos níveis aí, todos, e muitos estão endividados, porque eles não têm a educação financeira. Ou seja, eles ganham bem, têm estrutura patrimonial maravilhosa, tem isso, tem aquilo, mas o que é que acontece? Se deixaram enrolados em várias circunstâncias que não conseguiram sair. Que vem de pedir ajuda, aí é onde entra a vaidade, né? Eu sou... Eu não vou pedir ajuda para alguém que está abaixo de mim. Abaixo de mim, entre aspas, né? No nível ali na prova acadêmica. Isso tudo é uma coisa que a gente tem que parar para refletir. Será que eu estou fazendo a coisa certa ou eu poderia pedir ajuda? Uma simples ajuda, ele faz com que você saia do vermelho e você comece a organizar a sua casa. Primeira coisa, você tem que organizar. Vou bater de novo na tecla, Rafa. Existem duas coisas bem importantes para empresários e para pessoa jurídica e pessoa física. 2 erros. Se alguém perguntar, quais são os erros assim, mais gritantes para pessoa jurídica e pessoa física que eles cometem? 2 coisas básicas. É a básica da básica. É organização e controle. Então, se você é uma pessoa organizada, se você tem tudo organizadozinho, em pastinhas, sabe, fazer tudo organizado, com um nome das suas despesas. Então, e se você tiver muita receita, bota também cada baixa um nome da receita. Isso é uma organização básica do básico. Eu posso fazer uma organização virtual? Pode. A tecnologia nos ajuda para isso. Mas caso você tenha dificuldade com a tecnologia, utiliza aquela pastinha que você compra na livraria. Faz a organização. Organização é fundamental. Segunda coisa, controle. Se você ganha, por exemplo, 5 mil, e você tem despesas acima desse patamar, então você está descontrolado, está desorganizado. Sim. Então você precisa se controlar, fazer com que isso seja fundamental na tua vida. Organização e controle. Fazendo esses dois, o resto vai ser bem mais fácil do que não fazer. É interessante porque essa explicação é tão óbvia, que quem está imerso na dívida, quem está no problema, não consegue enxergar. Porque quando você está no problema, você já não tem mais mentalidade para estar raciocinando e pensando. Você só está pensando no problema, o foco fica no problema. Então, eu acredito que todos nós
quando estamos lá de fora, a gente tem facilidade de analisar o problema, e é por esse motivo que ele vai falar agora há pouco que você precisa pedir ajuda. Porque às vezes uma pessoa com talvez um nível acadêmico inferior, mas ela não está no meio do problema que você está vivendo, né? Então você baixa um pouco a cabeça, ouve, analisa o que ela está vivendo, e de repente as palavras simples que ela vai te entregar, o conhecimento simples de uma forma mais imediata que ela te entrega, e vai fazer a diferença naquilo que você está precisando. E tem outro detalhe bem interessante: quem está jogando não enxerga quem está na plateia. E a plateia, ela enxerga mais. Sim. A visão da plateia é uma visão macro, Vê o todo. do todo. E aí quem está jogando vê só um micro. Então, nós que estamos na plateia, quando a gente começa a ser revelado para quem ajuda, né, que no caso é uma das minhas funções, é ajudar. Então, quando a pessoa revela a situação dela, a gente está fora, a gente tem uma visão macro da situação e a gente sabe mais ou menos qual o caminho a percorrer. Lógico que, se não é da minha alçada aquele assunto, eu aciono semelhante ao advogado. O advogado precisa entrar numa causa da justiça por algum problema que teve, o advogado vai resolver, o psicólogo vai resolver. Ou seja, existem profissionais ao dispor que estão no mercado que podem ajudar essas pessoas. Outro ponto importantíssimo, né, diante de tudo que a gente falou e que eu vejo que é interessante a gente abordar ainda nesse nosso capítulo, é diligência. Porque eu acredito que muito daquilo que a gente falou aqui tem a ver com a falta de diligência, né? E eu queria que a gente abordasse dentro da visão bíblica, né? Sim. De onde que Deus nos ensina a ter diligência, como é que Ele nos explana sobre diligência e qual é a forma da gente, como cristão, ou até quem não é cristão esteja nos assistindo aí, se posicionar diante das situações e diversidades que aparecem durante o nosso dia a dia. A diligência, ela nada mais nada menos, é você ficar esperto para as oportunidades, né? Então, se eu sou uma pessoa diligente, eu sou uma pessoa que, primeiro, não sou preguiçoso. Eu não tenho preguiça. E preguiça não é de Deus. Viu? Você que está nos assistindo, preguiça não é de Deus. Você tem que levantar dessa cadeira, dessa rede, dessa cama e arregaçar as mangas. Porque a Bíblia diz em Provérbios 10:4, ele fala uma coisa muito interessante. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas, né? As mãos diligentes lhe produzem riqueza. Então, mas isso impede de você ter alguma crise? Não, eu posso passar por uma crise, mas crise não é eterna. Toda crise, eu sempre digo, Rafa, que crise é pedagógica. Eu já ia falar com outra palavra, crise é escola. Crise é escola, crise é pedagógica. A gente aprende. Então, aquilo que eu errei, eu não erro mais. Só se o cara for muito, né, muito... Eu não vou Cabeça dura. Cabeça dura, a palavra mais blanda aqui. Se for cabeça dura, realmente, aí o cara vai repetindo, aí vai sempre perdendo. Mas a Bíblia diz assim, que eu, como ser humano, eu não posso ter mãos displicentes. Eu estou vendo aqui no mercado borbulhando de oportunidades, mas eu preciso estudar para aprender sobre informática. Eu preciso estudar para aprender sobre finanças. Eu preciso estudar para aprender sobre criptomoeda. E está borbulhando de oportunidades. Aí eu, como uma pessoa diligente, o que é que eu vou fazer? Me preparar para procurar quem sabe. Vou procurar Rafael. Rafael vai me dar uma aula, vai me dar um banho aqui de riqueza. E eu vou crescer juntamente com ele, com a assessoria dele. Eu ajudo ele, ele me ajuda e a gente vai ajudar outras pessoas. Aquela história do dominó, né? Sim. O dominó vai ajudando o outro e assim sucessivamente. Essa é a nossa finalidade aqui na Terra. Nós precisamos ter essa visão de diligência, né? A diligência, eu costumo dizer sempre, Rafael, que a diligência é uma virtude. Sim. Por que uma virtude? Porque a diligência, eu não ensino a você ter diligência. Você não vou pegar aqui, não vou nem dizer você. Uma pessoa, um ser humano, não ensina a outra a ter diligência. Não, por quê? O cara é preguiçoso por natureza. Aí você vai dizer, rapaz, o caminho não é esse. Vai estudar,
levanta essa cadeira, você precisa fazer isso, fazer aquilo e tal. Se você falar, a pessoa que não é diligente, ela vai ficar na letargia. Ela vai ficar naquele sistema letárgico que ela não vai se mexer para nada. Sim. Mas se ela entender que a sua palavra é uma palavra positiva, de motivação, uma palavra assim, cara, aquilo ali, eu gostei da palavra de Rafael, eu gostei, eu vou Aí ela toma a decisão interna, aí ela sai do ambiente de letargia, Sim. da zona de conforto, e aquela zona de conforto que é muito perigosa, que qualquer um de nós estamos passíveis de entrar. É por isso que a gente tem que pedir a Deus, a Papai do Céu, para nos ajudar a não entrar em zona de conforto. Porque se você entrar na zona de conforto, você peça para sair. Aí, igual aquele filme, né? Pede para sair. Tropa de elite. Pede para sair, porque essa zona de conforto não é de Deus. Então você tem que sair dessa zona de conforto. Então, quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus, que está na nossa fé, ele nos avisa, cara, saia dessa zona de conforto, levanta, vai fazer alguma coisa. Assim é com a saúde. Eu tô com meu colesterol alto, eu tô com meu triglicerídeo alto, tá tudo depois eu vou armar ele aqui, vou passar um mês aqui sem fazer nada. No fim não vai ser bom. Então você tem que ser diligente, tomar as rédeas dessa corrida e fazer com que isso se resolva. A Bíblia diz, eu vou repetir aqui, gente, não foi eu que, não sou eu. Ele diz assim, o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Eu quero ser rico. Rafa quer ser rico? Com certeza. Todos nós queremos ser ricos. Ricos sem pisar em ninguém, sem maltratar ninguém, honrando a Deus em primeiro lugar, honrando a família, honrando aos próximos que nós sempre temos próximos ao nosso redor. Então isso é fundamental, porque o Senhor, ele abençoa para que você seja abençoado, para que você abençoe quem está próximo e para você abençoar o reino de Deus aqui na terra. Então, eu vou aproveitar essa colocação sobre a riqueza, né? Na minha visão, nós já somos riquíssimos. Só pelo conhecimento aqui que eu já recebi aqui do Edvardo, eu tenho certeza que isso aqui é um cara riquíssimo. Talvez o financeiro ainda não tenha atingido o que ele quer, mas a riqueza que a gente tem hoje já vale muito mais que muito patrimônio do que aqueles que já conquistaram riqueza material. Então, assim, a riqueza do cristão é consequência de obedecer a princípios. Então, não tenho dúvida nenhuma de que esse rico que nós encontramos hoje, daqui por anos, se eu lhe encontrar, não vai ser o mesmo. A gente só evolui, né? Só evolui. O pessoal diz, existe o evolucionismo e o criacionismo. Existe o evolucionismo nesse aspecto. Nesse aspecto o aspecto intelectual, espiritual, ele não pode parar. Ele tem que ser evolucionista constante. E sempre grato a Deus, né? Sim. Acima de tudo, agradecendo a Deus pela vida, porque a Bíblia fala, né, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, eu vou até abrir aqui a Bíblia para falar para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, ele fala uma coisa muito importante. Ele diz assim, sobre gratidão. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em outras versões, ele diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Então, eu sou grato pelo deitar, pelo acordar, pelo alimento e, acima de tudo, pelo dinheiro que entra na minha vida. Se Deus permite que aquele dinheiro entre na minha vida, é com propósito. Com certeza. Agora, até você entender isso existe um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque a gente não nasce sabendo disso. Isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas. Isso é muito importante. Porque cresce quando você aprende sobre isso, que em tudo você deve dar graças. Às vezes o cara está algumas circunstâncias que estão ao nosso derredor nos alcança, né? Alguém doente da família, algum desempregado, alguém que está no hospital. Então, tudo isso, as circunstâncias que estão ao nosso redor nos atingem.
Então você tem que, sabe, pedir a Deus sabedoria, discernimento e ser grato a Deus. Isso é fundamental para dar o crescimento. Sim, sem dúvida. Só acredito que hoje o bate-papo ele foi bem engrandecedor, já deu para a gente construir aqui um bom conteúdo e sem dúvida vai ter que ter um 2.0 aqui desse Ok. ponto, né, pessoal? Vamos à discussão. Isso aqui temos também, só para pegar o gancho, nós temos aqui uma coisa muito interessante. Sábado, não sei se você vai poder Pode falar. Sábado, no dia 11 de maio, às 8 horas da manhã, nós estaremos dando uma palestra sobre para os empreendedores. Então, vai ser uma palestra que vai aparecer já o flyer aí para você ver. Vai ser uma palestra maravilhosa e o tema da palestra é bem interessante, Rafa. Eu fiz menção a William Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Não tem essa frase Sim, que é famosíssima. antiquíssima e até hoje essa frase perdura, né? Então, a frase é excelência na gestão financeira. Ter ou não ter? Eis a questão. Fantástico. É o tema. Então, pessoal, se liga aí, esse evento vai acontecer lá na igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aí de Mirassol, né? Ao lado do Via Direta, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Se você tiver oportunidade, vá lá com a gente, participe, procure alguém lá na igreja. Com certeza você vai conseguir participar desse ambiente fantástico de troca de conhecimento. Só para que eu veja também, essa palestra, esse evento, é para empreendedores. Você que é empreendedora ou empreendedor, estão convidados. Vão ter 3 palestras. Uma palestra com coaching, com um especialista em pessoas, o outro especialista em empreendedorismo e a minha na área financeira. Então, não perca, vai ser top demais. Valeu, pessoal. Nós somos 15, estamos juntos. Forte abraço. Valeu!